Vida com Cristo. Graça e paz a todos, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vida com Cristo. Eu me chamo Leonardo José. Muitos já me conhecem através do meu Instagram, Leonardo Vida com Cristo, o @nordestinoleo. Eu criei esse podcast com o intuito de levar a palavra de Deus para mais pessoas. Quando eu entreguei minha vida para Cristo, ele me deu uma palavra, onde essa palavra ele me disse que eu deveria usar minhas redes sociais exclusivamente para levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu sempre tive um sonho de criar um podcast, antes mesmo de entregar a vida para Cristo. E como eu tenho essa palavra dele, esse podcast se inicia hoje e vai ser chamado Vida com Cristo, onde vamos contar histórias de pessoas comuns, pessoas do nosso dia a dia, histórias do dia a dia, e como Cristo pode agir na vida dessas pessoas. Hoje a gente tem uma convidada aqui, que ela é escritora, comunicadora, autora do livro Até que Enfim Voltei para Mim. Vamos conversar um pouco sobre identidade, dependência emocional, recomeços, maternidade, propósito e principalmente sobre como Deus pode transformar uma história de dor em testemunho. A nossa convidada se chama Kevin Azevedo. Seja muito bem-vinda, Kevin. Eu agradeço, viu? Agradeço pelo convite e por estar aqui hoje. Eu vou ficar nervosa. Foi mal. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, trazendo um pouco da minha história do livro, para dessa forma ajudar muitas mulheres, né, a se reencontrar. A gente que agradece, Kevin, você estar aqui. É um prazer te receber aqui. A gente que já conversou bastante sobre, principalmente Cristo, já conversou um pouco sobre sua história. Fiquei muito feliz quando eu soube que você publicou o seu livro. Eu sempre via no seu Instagram você dizendo que era escritora. E quando eu vi que você publicou seu livro, eu disse, não, vou convidar ela vai ser minha primeira convidada. Convidei algumas pessoas antes, que acabou não dando certo. E quis Deus que a primeira pessoa que estivesse aqui no podcast fosse você. Então, vamos começar. Antes de falar do seu livro, vamos começar falando um pouco sobre quem é você, como é essa sua história de vida, quem é você, o que você faz, e principalmente como começou essa tua história com Cristo. Então, meu nome é Kevin Azevedo, eu tenho 36 anos, sou cristã e sou autora do livro Até que Enfim Voltei para Mim. Muito bom. Minha vida com Cristo, na verdade, ela não... Minha gente, tô nervosa. Mas, assim, É sério, ele fica mandando... pode seguir. Então, nem sempre minha vida foi fácil, né? Na verdade, eu costumo dizer que eu fui sustentada por Deus. A minha fé, ela não começou já pronta. Uhum. Eu fui construindo essa fé dia após dia, principalmente nos momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida. Mas me diz uma coisa, a tua fé, ela vem desde a infância, assim, a tua família já era cristã, ou foi uma coisa que tu adquiriu ao longo da vida? Como é essa história da fé dentro da tua casa? Então, Sempre... minha mãe, ela não vivia dentro da igreja, porém ela trazia a igreja para dentro de casa. Como, Kevin? Com muitos louvores, ela sempre Sim, louvou muito. Temos aquele cantor, como é aquele cantor, meu Deus? Sérgio, né? sim. Sérgio. Eu não vou lembrar o Ai, como nome é o nome dele daquele agora, cantor? mas deve ser um cantor famoso. Bem famoso, todo mundo gosta da música dele. Uhum, Então ela sempre trazia, Shirley Cavalhares, eu conheci os louvores através dela desde pequena. entendi. E aí foi assim, foi me descobrindo, né, cada vez mais, com relação a esse mundo cristão. E depois da minha adolescência, foi que eu fui conhecer esse Deus de fato, Jesus de fato, né. Entendi. Então foi mais na tua adolescência que tu começou a ter essa experiência pessoal, né? Porque uma coisa é Sim, você saber que Cristo existe. Acho que todo sim, mundo, desde criança ali, sabe que ele existe. Mas quando você passa a ter uma experiência com pessoal com ele é ele, totalmente é totalmente diferente, diferente, né? é Aí como... É impactante. impactante, né? Então, como foi essa tua primeira experiência pessoal com Cristo? Então, Não consegue. Mas foi na tua vai adolescência, cortar né? isso aí, né.
Foi na tua adolescência, não foi? Sim, eu fui descobrindo Jesus com mais intensidade, Certo. já da minha adolescência para a juventude, que eu fui começar a ir à igreja, a escutar louvores, como eu falei para você, sempre na minha Entendi. fase. Não, minha gente, vamos cortar isso aí, por favor. Não, não, não vai. Calma, calma. Vamos falar em outro tema, então. É, Como foi que tu começou essa carreira, assim, que tu percebeu que tu poderia ser comunicadora, poderia ser escritora? É um talento que tu tem desde criança? Ou tu foi na adolescência também? Sim, então, eu sempre gostei de falar. Sempre fui muito comunicativa. Onde eu estava, sempre eu era chamada para apresentar algum trabalho, sempre tive essa inclinação, essa desenvoltura para a Uhum, comunicação. E aí ficou muito mais fácil para eu poder decidir o que eu queria para minha vida. E foi quando entrou rádio e TV, né? Eu sou sim. comunicadora, já apresentei programa ali na Folha, ainda quando era estagiária, que, Tá, tá melhor que a gente que aqui, já é comunicadora, nada. radialista. Estagiário, naquele tempo lá, não podia nem apresentar programa, mas aí eu fui convidada, apresentei um programa junto com um jornalista muito conhecido, Foi e ra- na Rádio na Folha. Rádio Folha. Eu já fiz Isso, alguns trabalhos de cobertura com a Bidoral, inclusive um abraço para a Bidoral da Rádio Folha. É muito bom o trabalho da Rádio Folha. Como foi é essa tua verdade. experiência lá? Ah, foi única, porque a gente só fazia edições de matérias. Pegar um áudio dos jornalistas, eles mandavam para a gente e a gente Hum, cortava para poder já deixar no ponto. E quando a gestora de lá, ela viu meu potencial e era no dia, ia chegar o dia 1 de Dia do Trabalhador. sim, Aí ela disse assim: Kevin, vamos fazer um teste. Queria te colocar para apresentar um programa com Fernando Alvarenga no dia 1. Você topa? que Eu disse: massa. sério isso? Aí ela: sim. Aí eu disse: meu Deus, tá bom, então vamos. E eu, assim, eu tava como estagiária. E deu tão certo, foi tão bom. É, Depois o Senac, ele veio fazer uma entrevista, né, comigo, porque assim, isso não é normal. ah, Um estagiário ir ser, tipo, apresentar um programa sim. FM. E foi incrível, foi incrível. Aí tu ainda tem os arquivos desse programa guardado? Tenho guardado. Que massa, eu não sabia dessa história, tá vendo? É verdade. É... Como foi que tua experiência com Deus, assim, te ajudou a inspirar no livro? Eu via que essa a minha história, na verdade, da história para o livro, de tudo que eu Uhum, passei. Eu fui casada por muitos anos, né? Mais de 18 anos. E naquele momento, teve um certo momento na minha vida que eu parei e percebi que eu estava muitas vezes me calando, ficando em silêncio e tentando sustentar tudo só, né? uhum, Ser uma base, ser as paredes, ser o piso. E não tem como isso. Né? Uma pessoa só ela não consegue sustentar tudo sozinha, porque uma hora desmorona. E uhum, foi o que terminou acontecendo. Então, teve diversos momentos que eu pontuei que eu já não tinha mais aquele brilho, que eu já não era a mesma pessoa, que todas as vezes eu precisava me destruir para que algo continuasse permanecendo. Então isso não faz sentido. uhum. Muito bom tu falar isso, porque já serve de gancho para o nosso próximo tema, né? Uhum. Primeiro a gente queria te conhecer um pouco da tua história, o pessoal também conhecer um pouco da tua história. Mas eu queria saber o seguinte: o nome do teu livro é Até que Enfim Voltei para Mim, não é isso? Isso, até que enfim voltei para mim. Quando foi que a ficha caiu assim? Porque tu falou que tava se perdendo, tava sem brilho e tal. Aí quando foi qual foi o momento da vida, qual foi o fato que aconteceu, o momento da vida ali, que você disse assim, eu preciso voltar pra mim, cara, eu tô perdida. Quando foi que tu sentiu isso? Quando a parte da maternidade gritou mais alto. Quando a parte mãe leoa, Uhum, ela apareceu. Eu lembro que teve uma situação onde teve alguns gritos, e isso fez com que o meu filhinho ele se assustasse. E naquele momento foi o fim para mim. O fim para mim dessa história, uhum, aonde eu precisava criar meu filho num lar saudável, num lar com amor, com respeito, com propósito, para que mais tarde ele tenha um futuro ainda melhor do que eu sim. tive. E aí foi naquele momento ali que eu disse, para mim até hoje. Aí eu
Eu já conheci teu filho, é É Pedro o nome Pedro, eu dele, né? chamo ele Uma de Pepeu. bênção, Pepeu. Sim, Eu Pedro. acompanho ele no teu Instagram, conheci ele pessoalmente na Célula Monte de Adoração. Inclusive, abraço aí para todo mundo da Célula Monte de Adoração. Uma bênção, Pedro. Um abraço para Pedro também, o filho de Kevin. Então foi através quando tu viu que não estava fazendo o correto, digamos assim, na criação de Pedro, tu disse, não, eu tenho que voltar para mim para ter uma boa criação para o meu filho, não Isso. é isso? Mas me diz uma coisa, quando tu percebeu assim que é, tinha que voltar para você, essa volta para você também foi uma volta para Deus? Como é que foi esse processo aí? Porque a gente que é cristão acredita muito que nossa identidade está firmada em Cristo, não é isso? Sim. Então, voltar para si próprio, de certa forma, também se conecta com voltar para Cristo. Teve essa ligação? Como é que foi isso daí? Então, tem uma passagem bíblica, né, Sim, que Deus fala o valor da mulher, que ele compara o valor dela sim, ao do rubi, não é isso? Eu não lembro sim, qual é o versículo agora, mas se quiser depois botar aí para o pessoal ver. sim, Então, o voltar para mim é lembrar a minha identidade, é lembrar quem eu era. sim, Certo? Quem eu era antes disso tudo, dessa bagunça toda que estava acontecendo há anos. Então, quando eu lembro desse valor que o próprio Deus me deu, né, que ele reconhece isso na Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual. Então, quando ele fala que o valor da mulher é como de um rubi, sim. automaticamente, cara, a gente ali, ó, Essa passagem eu pesquisei aqui agora, ela tá lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 10, ela diz exatamente assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de o de rubis. rubis. E é exatamente isso, né? E a Bíblia não só diz que nós somos, que a mulher ou o homem, enfim, que as pessoas excedem o valor de rubis. Ela fala que somos amados, somos desejados, Sim, somos amados desde o ventre da desde o mãe da ventre. gente, né? Acaba que muitas vezes a gente não se sente amado pelo mundo, correto? Mas a gente sabe que a gente tem um pai, que esse pai ama a gente, deseja a gente, que somos templo e morada dele, que ele quer que a gente faça parte Sim. desse processo. Então, acho que a Bíblia é muito importante nesse processo, né? Mas fala um pouco mais sobre essa volta para você e para Cristo também. Pronto, então. Aí, de acordo com esse versículo que a gente acabou de ver, que está em Provérbios, né, 21, eu vendo o valor que Deus me dá, eu não posso aceitar menos. Sim, E aí eu segui essa linha e comecei a me enxergar. É como se eu estivesse. Eu sou uma pedra preciosa e estou no lamaçal. Né? Tem um monte de lama sobre mim e que eu não conseguia me enxergar com esse brilho e com esse valor. uhum, Né? Devido a tantos momentos de silêncio, a tantos momentos de eu aceitar coisas que não deveria, e eu tô lá, né? Tô toda cheia de lama. A partir do momento que eu começo a me limpar, a não aceitar, a dizer não, a me posicionar, né? Eu lembro do valor que eu tenho perante a Deus e uhum, começo a trazer esse valor para mim mesma. E para dizer assim, não, a partir de agora, eu sou esse brilho que reflete nessa pedra para Cristo e para mim. uhum. E aí as coisas tudo muda, porque você se valoriza mais e você sabe quem está com você. E estar com Deus não, é inexplicável, né? Aham. Tem um livro que eu li, Kevin, que se chama o Fecha Matraca, que é um livro que ele nos dá estratégias para quando o inimigo vem jogar coisas na nossa mente, dizer, Sim, ah, você não presta, que muitas vezes o inimigo é sujo, a gente sabe disso, sim, e quando a gente falha, ou quando a gente faz alguma coisa do tipo, ele diz, ah, tá vendo, tu não presta. Só que a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz várias coisas sobre a gente. Então, além da Bíblia dizer que você é mais preciosa que um rubi, ela vai dizer que você é filha, que você é amada, amada. você é escolhida, é Isso. perdoada, é redimida, é justificada, é aceita, chamada, renovada, guardada, abençoada, herdeira, discípula, serva, templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que você é luz, luz da terra, sal da Sim, sal terra. da terra. Vai dizer que você é mais que vencedora. Então, eu acredito, isso serve para todo mundo que estiver vendo esse podcast. Quando alguém disser que você é alguma. Lhe rotular, na verdade, você lembre que você não é.
o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é isso tudo, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a gente a vencer as batalhas mentais mesmo, sabe? Acho que serve também até para as leituras do teu livro. Uhum. Sempre que. Acho que muitas vezes é um marido abusivo, às vezes até o pai ou a mãe É um amigo, uma é, amiga. que chega e fala essas coisas. Já tivesse alguma experiência desse tipo, das pessoas chegarem, te rotularem de alguma coisa e não soube como lidar com isso? Eu costumo agir assim: o justo não se justifica. Ponto. Né? O que as pessoas acham a respeito de mim não fala sobre mim, fala sobre elas. Isso. Então, para mim, é insignificante o que acham, ou o que Uhum, opinam, ou o que deduzem. E assim eu vou vivendo e dá certo. Porque sim, se você dá ouvidos para o que eles falam a respeito de você, você não vive, você não prospera, você não cresce, você não amadurece. Porque você vive de acordo e em função do que acham sobre você. E isso não pode exatamente. existir. Exatamente. É, E acaba que, seguindo a linha do teu livro, se a gente não tiver ligado nisso daí, a gente deixa de ser quem Deus diz que a gente é, para ser aquela pessoa que as pessoas estão dizendo que a gente é. A gente não é aquilo que as pessoas dizem que a gente é, mas a Isso, gente acaba se tornando. se tornando. E aí eu puxo para o próximo ponto, que é sobre identidade. Em qual momento tu percebeu que estava deixando de ser quem tu era para ser o que outras pessoas queriam que você fosse, ou então estava se diminuindo para caber no mundo de outras pessoas? Aconteceu isso na tua história? Sim, todas as vezes que eu me calava, todas as vezes que eu aceitava, todas as vezes que eu dizia sim. É como se eu me afundasse, é Uhum, como se eu me destruísse, né, para poder fazer com que a pessoa ela permanecesse bem. uhum, E não é assim. A gente não pode permitir isso, sabe? A gente tem que dar o que a gente recebe, porque é recíproco, uhum, claro, e a gente tem que fazer o que nos faz bem também. Claro, não passando do seu limite. Todos nós sabemos que a gente tem uhum. um limite, né? Nem tudo me é lícito, tudo é me é Tudo me lícito, ali, po- nem tudo nem me tudo convém. Tudo me é é, lícito, mas nem tudo me nem tudo me convém. convém. Paulo vai dizer isso. Justamente. Então, se eu sei que tudo é lícito, Aham, porém, nem tudo me convém, porque eu vou aceitar também, não posso. aham, Então eu comecei a enxergar o desespero para poder caber no mundo de uma outra sim. pessoa. E quando a gente faz isso, a gente esquece da gente. E esquecer da gente é perigoso, É. porque assim, a gente precisa estar bem para a gente poder cuidar do próximo. Do próximo pode ser seu filho, pode ser sua mãe, até de você mesmo. É aquela história do avião, né? Quando as máscaras caírem, coloque primeiro a sua para você poder De ajudar quem está do seu quem lado, está do né? seu Então, como é lado. que você vai ajudar quem está do seu lado se você não está bem? E é engraçado, principalmente dentro de relacionamentos, sejam amorosos, sejam Sim. familiares, muitas vezes a gente confunde paz com falta de tempestade. Tipo, eu não vou comprar eu não vou tentar resolver esse problema porque eu quero minha paz. Só que vamos lá. Jesus, quando estava no barco com Pedro, Pedro. a tempestade estava acontecendo. Sim, Jesus estava dormindo em em paz, paz. mas ele não estava em falta de tempestade. Então, muitas vezes a gente deixa de, por exemplo, ah, fulano fez uma coisa que eu não gostei, mas eu não vou conversar esse assunto com fulano, porque vai gerar uma briga, e essa briga vai tirar minha paz. É o evitar, né? Eu evitar, só que aí acaba acontecendo ao contrário. Não falar é o que tira a tua paz. O que é que tu acha dessa colocação? É bem isso. Se anular. Quando a gente se anula, seja para o que for, quando a gente evita de dar a nossa opinião com medo e receio do que a outra pessoa vai achar, a gente começa a se esquecer. Você perde sua identidade. Cada dia você vai perdendo sua identidade quando você aceita ficar calado ao invés
não é rebater, né? É poder dar a sua opinião, né? Se pontuar naquela situação. Então é aí que você vai se perdendo e cada vez mais, porque assim, se perder, na verdade, Léo, você não se perde do dia para a noite, tá? Isso é aos poucos, Verdade. é dia após dia, em cada detalhezinho, vai contando, vai contando. É como se você tivesse um saco e cada coisinha que você deixa de fazer, deixa de ser você, você vai Uhum. depositando ali dentro. Quando chegar esse saco, ele no topo dele, ele vai, né, Transbordar. transbordar. E quando transbordar, o que é que pode acontecer? Muitas vezes uma depressão, Uhum. muitas vezes um fim de um relacionamento, quando você principalmente quer que alguém permaneça na sua vida onde essa pessoa não quer mais permanecer. Então, você tenta segurar algo que já nem mais existe. Aí acontece também isso com esse saquinho. Esse saquinho, quando Uhum. ele transborda, ele reflete não só em você, como na sua família toda, nos seus pais, nos seus filhos, e principalmente, claro, né, em você mesmo. É, porque se você não tiver bem, né, Kevin, você acaba atingindo todo mundo. É aquela história que uma Até no laranja trabalho, podre, né? o trabalho, a família, Reflete em os tudo. estudos, você começa a adoecer e acaba começando a adoecer as pessoas que Ai, estão ao teu redor também, né? Que eu acho que é isso muito que acontece com relações abusivas. isso. Que a pessoa que é abusiva, ela é doente, ela adoece, não satisfeita em ser doente, ela adoece quem tá Quem do tá lado do seu dela. lado. Não é isso? Isso. E me diz alguma coisa, diz uma coisa, na verdade. Em algum momento, o teu valor ficou dependente da aprovação de uma pessoa específica? Sim, com certeza. Conta mais essa história. Então, assim, do meu anterior relacionamento, né? Muitas vezes você dá e você recebia uma migalha. E Uhum, fazer daquela migalha algo gigantesco, né? Imagina, você se doar o dia sim, todo e uma pequena migalha que você recebe, você faz daquilo tão grande. é. E o engraçado é que acontece o seguinte, né? A pessoa que faz isso, porque no começo do relacionamento, os dois dá o amor igual, o tamanho Igual, na igual, mesma na proporção. mesma proporção. Aí chega um momento, um dia que a pessoa de cá tá cansada, ela acaba dando um pouco menos de amor para você. E aí o que acontece? Você acha que, se eu der mais amor para ela, ela vai voltar a ser quem era no início do relacionamento. Só que acaba tendo um efeito contrário. Contrário, Por quê? totalmente. Porque você dá mais amor, a pessoa na mente dela, às vezes é até subconsciente, né? Acha assim, eita, se eu der pouco amor a ela, ela me dá mais amor. Então eu vou dar menos para ela me dar Para poder me mais. dar mais. Não é isso que acontece? O que é que tu acha disso? É nesse estilo. Você acha que você pode se desgastar, se matar praticamente ali naquela Sim, situação, porque ali, quanto mais você vai dar, mais você vai receber. Esse é o intuito de todo mundo. Quando você planta, eu planto 10 pés de qualquer fruta aí, eu vou receber muito mais, né, do que aquela semente que eu plantei. Mas não é assim, nem toda vez é assim, e nem em todas situações também é assim. Por exemplo, eu vejo nisso aí uma dependência emocional. Seria até um assunto que a gente iria tocar. A uhum, dependência emocional é muito disso. É quando, de fato, você tem um medo de perder aquela pessoa, você morre de medo de perder aquela pessoa e termina esse medo ser maior do que o cuidado que você tem com você, é, né? é, Então, é tipo isso, não se deixe permitir que a dependência aconteça. E essa dependência, ela só não é emocional, não. Ela é financeira, dentre outros. outras coisas. Inclusive, dependência emocional é o nosso próximo tema. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria citar um trecho da Bíblia que está lá em Salmos 37:5, que diz: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto tudo ele Ele fará. fará É engraçado que ele fala tudo ele fará. Ele não fala que vai fazer um algumas coisas, ou pouquinho. que vai fazer um pouquinho. Ele fala que se você confiar nele, o resto ele faz. Então, muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer fazer o resto, mas não quer confiar no Senhor. Sendo que confiar no Senhor, o resto vem automaticamente, sabe? E a gente muitas vezes não percebe isso. E acha que,
para eu ficar com essa pessoa, eu tenho que me doar mais nesse relacionamento. E não, é só tu confiar no Senhor e buscar Ele, que se Ele tiver que fazer aquela pessoa ficar na tua vida, Ele vai fazer. Tem um livro do pastor chamado Diego Meni, que é o pastor lá de São Paulo, ele já visitou a Igreja do Amor, que se chama Deixe Ir, Não Insista, que é muito interessante. Ele fala o exemplo de Orfa e Ruth e Noemi. Para quem não sabe a história, né? Noemi era mãe de dois rapazes, e aí esses dois rapazes eles foram para outro país. Esses dois rapazes casaram com duas mulheres, só que aí, chegando nesse outro país, morreu o marido e os dois filhos. Ela ficou viúva e as duas esposas dos filhos também. Então, Noemi teve que voltar para o seu país. Orfa abandonou Noemi, mas Ruth não. Ruth acompanhou Noemi, mesmo sabendo que Noemi não podia ter mais filhos por ser velha, e mesmo se tivesse, daqui que o menino crescesse, É. não poderia casar. Mas Ruth acaba seguindo Orfa, seguindo Noemi, na verdade, mesmo com Noemi dizendo, não, não quero que você me siga. Então, o que essa história nos traz? Que você não precisa insistir que ninguém fique na sua vida, porque se essa pessoa tiver que ficar, se essa pessoa tiver que fazer parte da tua vida, é essa história aqui, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, o resto tudo Ele fará. Se Isso. aquela pessoa tiver que ficar na tua vida, Ele vai fazer ficar assim como Ele fez Ruth, ficar na vida de Noemi, e por incrível que pareça, Ruth virou a bisavó de Davi. Querida Davi veio a linhagem de Jesus. Então vê que história linda, Lindo. sabe? É uma história que era para acabar ali, mas ela seguiu, acompanhou Noemi, Uhum. aí chegando lá, acabou casando com um parente do ex-marido dela, do falecido marido dela, e da linhagem dela surgiu Jesus Cristo. Então é muito lindo isso. Mas aí vamos entrar agora para dependência emocional. Como foi que você percebeu que aquilo já não era apenas amor, mas já era dependência emocional, no caso? Esse assunto, É pesado, né? esse assunto é bem pesado mesmo. Como eu tinha falado, né? A gente vai cedendo. Quanto mais a gente vai cedendo, a gente vai se calando, né? Vai calando os nossos sentimentos. Quanto mais a gente vai fazendo isso, aceitando bem menos, muito menos do que a gente merece. Eu achei que por muito tempo ficar calada iria me ajudar, ia ajudar o relacionamento. Enquanto isso, você continua em oração, tá? Porque Uhum, você não deixa de orar, não. sim. Você vai orando pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, né? Pelos seus filhos, mas insistir e esperar a outra pessoa mudar e você ver que isso não existe, é difícil demais, É, não é isso? Você vai orando, você insiste e você não vê mudança. é, eu não vou saber qual o texto da Bíblia específico que fala isso, mas eu sei que fala que não adianta você orar por uma pessoa para ela mudar se aquela pessoa não Não quiser quer mudar. mudar. Então, você vai passar sua vida todinha orando. Se a pessoa não quiser mudar, ela não E como é muda. que ela muda? É uma boa pergunta. Eu te pergunto, como é que ela muda? Só o Espírito Santo Só o consegue Espírito fazer Santo, isso. Quando ela exatamente. decide mudar. Porque por mais que eu viva com os joelhos no chão, por mais que eu viva em oração, em choros, em prantos, e não vejo a mudança da pessoa, porque realmente a pessoa ela não quer. Aí nem Deus pode É, agir, porque ele não deu o livre-arbítrio. exatamente. Então, se ele não quer Deus, ele É, lava as mãos. a Bíblia vai dizer que o pastor Geraldo, que é o pastor da Igreja do Amor, abraço, pastor Geraldo, ele costuma falar que Jesus Cristo ele é um É lorde, é um isso, cavaleiro. isso. E a Bíblia vai dizer isso também, que ele bate a porta. Se você abrir, ele Ele entra. entra. Quem gosta de brecha é o diabo. Se já Quem pula tiver a janela. quem pula a janela, quem entra por debaixo da porta é o diabo. Jesus não, ele só vai entrar na tua casa, na tua vida, se você convidar ele para entrar, Isso, bem sabe? isso. Então, não adianta. Se a pessoa não quer, não vai adiantar, né? Tu acha que
em determinado momento, tu colocou essa pessoa no lugar que era para ser de Cristo? Chegou a esse ponto? Sim, principalmente eu vejo hoje porque eu não tinha essa maturidade emocional, né? Eu não tinha esse norte com relação à, à espiritualidade e à fé, porque hoje eu sei o lugar que Deus tem na minha vida. E eu sei que esse lugar, ele não pode ser substituído por exatamente ninguém, nem meu filho, tá? Nem meu filho. Eu amo meu filho, mas eu amo ainda mais a Jesus. Uhum, Então hoje eu sei o lugar de cada pessoa, o lugar que cada um deve ocupar na minha vida. E quando eu vejo que certa pessoa já não tem mais, esse espaço, eu começo a evitar o contato. Evitar o contato, independente de ser relacionamento e tá, o afetivo ou não. Eu começo a me limitar, porque se eu sei que algo já não está me fazendo mais bem, eu evito de todas as formas. E uhum, isso não me deixa de orar pela pessoa, tá? Mas contato, não. uhum. E engraçado que aí eu vou citar Pastor Geraldo de novo, que Pastor Geraldo ficava muito na minha mente Fica na sobre sua esses mente. temas, porque ele fala assim que Deus, ele mostra os sinais pra gente de que aquilo não vai dar certo, mas a gente se faz de moco, a gente paga de doido, Faz de cego, faz de de cego. surdo e de Ele tá ali mudo. falando, ó, Kevin, ó, Léo, isso aí não é pra tu, te sai daí. E a gente, não, vou esperar só mais um Isso, sinal. ele dá sinal, Ele dá você sinal. não aceita aquele sinal, Aí, mas não, acho que vou não foi esperar não. outro, acho Vou que não foi esperar sinal, não. outro. Aí É isso que eu queria te perguntar. Teve alguns sinais que você ignorou? Tu consegue se lembrar de algum sinal assim que veio de Cristo mesmo, que tu ignorou mesmo, ou até da pessoa mesmo dar sinal que muitas vezes a pessoa tem um determinado comportamento e esse comportamento às vezes é Cristo fazendo aquela pessoa ter aquele comportamento para te dar um sinal e a gente ignora, né? Teve algum sinal nesse sentido? tiveram vários. Eu lembro que até uma pessoa que não me conhece, e conhece a minha mãe, e sabia um pouco, bem superficialmente da minha vida, tinha falado para minha mãe que, olha, sua filha não pode tomar uma atitude, porque depende dessa atitude que ela for tomar, isso vai ser muito prejudicial para a vida dela. E aí, tipo, eu disse: "Ah, tô nem aí, nem conheço essa mulher, ela tá falando da minha vida, tô nem aí". E esse foi um dos sinais. E assim, e depois que eu voltei, aconteceu realmente uma situação muito difícil, muito complicada, até porque eu não vou expor, né, claro. Uhum. E, tipo, foi quando caiu a ficha, eu disse: "Meu Deus, olha isso, se eu tivesse ouvido". Mas não, eu achava que aquele amor todo, que no caso é dependência, né, era dependência, totalmente dependência, eh era o que me fazia Aham. feliz, mesmo que seja com pouco, era o que me fazia feliz. Mas não, ao contrário, aquilo me fazia me apagar, fazia eu me esquecer como Uhum. mulher. E eu nunca enxerguei isso, eu precisei finalizar uma relação para enxergar quem eu era de verdade. É incrível isso, É, como você se permite a isso, né. eu também passei por uma experiência assim parecida, né, Kevin? E que Deus me deu sinais Claros. claros demais. Eu fiz uma oração específica para Deus. Eu disse: Deus, se não for para eu estar com essa pessoa, o Senhor vai falar com Fulano e vai mandar Fulano falar comigo. Fulano não sabia do que eu estava passando na relação. Isso numa segunda-feira. Na terça-feira, esse fulano fala comigo: Léo, eu quero falar contigo no culto. Quando acabar o culto, a gente se senta e a gente vai conversar. Ui, o coração, hein. Aí eu já sabia o que era, né? E aí ele chegou, aí primeiramente, claro, ele tentou entender a situação, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei para ele. Ele disse: Léo, Deus me falou muito forte no meu coração que esse relacionamento não é para você. Tipo, ele não sabia que eu tinha feito a oração. Mesmo assim, Deus falou com ele veio falar comigo. O que é que eu fiz? Não, eu vou dar mais uma chance. E continuei essa relação por mais uns 3 meses. Eita. Só foi ladeira abaixo daí, sabe? Então, é um recado que eu dou para todo mundo: não ignore os sinais. Talvez eu tenha ignorado o sinal porque muitas vezes a gente tem um vazio dentro da gente Que quer e que preencher. quer preencher. E a gente acha que vai preencher esse vazio, e aí, com um relacionamento, antes de quando eu era do mundo, eu tentava preencher com bebida, tentei preencher com festas, com mulheres. É um vazio que ele fica sempre ali. Muitas vezes, quando você está numa festa,
é, esse vazio é até preenchido. Mas quando Naquele você, momento, que é naquele momento, momentâneo. mas quando você chega em casa, bate um vazio dobrado. Aquela chamada bad, né? Bate aquela bad. E você não sabe como preencher isso. E Deus é tão incrível que eu me lembrei agora que, assim, depois da minha separação, a gente perde que meio a cabeça, Uhum. desfoca o foco em Deus e termina indo sair pra balada. Eu não vou ser hipócrita de não falar isso. Uhum. Eu lembro que eu fui pra uma casa de evento, de show, e no final eu chamei um Uber. Sim. E quando eu chamei o Uber, foi até Uber carro. Quando ele me deixou na porta da minha casa, foi muito engraçado, Léo. Ah, Engraçado assim que eu falo, como Deus age. Que sim, ele age sim. na hora que ele quer, no momento que ele quer. Pois Muitas vezes é. a gente quer ditar como Deus tem que agir, como Deus tem que dar o sinal. Porque veja o que você falou. Eu quero, Senhor, eu quero que fulaninho, amigo fulaninho, fale comigo a respeito do Sim, sinal do Senhor, a respeito disso. sim. Então, é meio que a gente quer até ditar como É. tem que ser. E não é assim, né? E ele, nesse caso, ele me atendeu, mas ele já tinha dado outros sinais Outros antes. sinais. Eu É que para deixar muito ignorava. mais óbvio, né, para É. você, né? Mas pode continuar com a história. E aí, quando eu estava descendo do carro, o Uber, eu nem sei se ele estiver assistindo, eu nem Uhum. conheço, mas quando eu estava descendo, ele disse: Olha, moça, eu disse: Oi. Aí ele já tinha bebido um pouco, enfim. Aí ele: Você é muito especial para Jesus. Aí eu, caramba, 4 horas da manhã, você acabou de sair da onde? De uma casa de show, e a pessoa chegar para você e dizer: Ó, você é muito importante para Jesus. Você tem um brilho tão Uhum. forte, que eu ainda pensei em falar isso para você, mas eu tenho que falar. Deus, ele tá te esperando. E o que ele tem para você é tão grande, que você ainda vai se assustar com o tamanho. Aí volto para ele: Você já foi evangélica? Aí eu disse: Já. Aí ele: Então volto para ele acontecer. Eu disse: Tá bom, obrigado, viu? Cara, quando eu entrei, que eu fechei o portão, eu comecei a chorar. Porque foi tão impactante aquilo. É ele dizendo assim: Filha, eu vou te resgatar desse lugar, porque não é isso que eu quero para você. Eu tenho muito para te dar. Mas o muito que eu tô falando não é prosperidade, não. É alcançar vidas, é viajar o mundo. De fato, para poder alcançar, quanto mais alcançar vidas para Jesus, esse é meu intuito. E eu achei o meu nicho. Esse meu nicho aqui do livro é com relação à mulher, mas deixa eu te dizer uma coisa, tá, Léo? E para vocês também. O Uhum. livro, ele não vem, até que enfim voltei para mim, ele não vem para estar falando da terceira pessoa, ele não vem para estar falando do homem, tá? Ele vem para te ajudar, mulher, a se levantar, tá? A te estender a mão. Eu não sou Deus, eu não consigo estar em todo lugar para ajudar alguém. Porque Deus, sim, que é onipresente, né? Eu não. Mas que o livro, a minha oração para Deus é que o livro ele chegue no máximo de lugares, sabe, possíveis, e que a leitora, a mulher que vai ler esse livro, ela consiga enxergar situações parecidas em cada linha e que ela encontre paz em cada frase que tiver daquele livro, sabe, Léo? Esse Uhum. é meu maior intuito. Não é ser conhecida, não é ficar rica, mas só de imaginar que uma mulher vai ser resgatada, vai ser impactada, transformada através do que está ali escrito, oxe, perfeito para mim. Por exemplo, eu não trouxe o livro num formato filosófico mesmo, Aham. com palavras difíceis, não, porque o meu público hoje é aquelas mulheres que nem conseguem nem falar, elas não têm nem o que falar, elas só sabem chorar, se calar, né, ficar quietinha na dela. Então, quando ela lê aquele livro, vai estar lá, ó, vai ter todos os capítulos, tá, Léo? Tem no final um versículo que liga a tudo que está sendo falado no capítulo, tá? Uhum. E outra coisa, tem uma parte de oração, tem também mais o que logo no final, já no final, tem uma oração que eu faço junto com ela, é muito bom, sabe? Independente da religião, eu faço junto com ela essa oração a Deus. Amém. E pode ter certeza que o que eu conversei com Deus foi que todos que lessem, Deus trouxesse para a vida de cada uma um bálsamo, sabe, diferente, vindo do trono do céu para cada um ali. E que elas consigam se libertar por elas primeiro Aham. e depois pelos seus. E aí, engraçado, pra gente finalizar esse tema aí pro próximo, é que aconteceu comigo e tenho certeza que também deve ter acontecido com você. A gente passa a vida da gente tentando encontrar um propósito de vida. Ah, qual é o meu propósito de vida? Será que o meu propósito de vida é viajar o mundo?
Sabe que meu propósito de vida é trabalhar como radialista? E o nosso propósito de vida, ele está na Bíblia também. Ele vai estar lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, esse é o nosso propósito de vida. Nosso propósito de vida é o ID, É o é ID, ganhar vidas para Cristo, pregar o sabe? evangelho. Seja através de um podcast, através de um Uhum, livro, através de um uhum. Instagram, seja fazendo um trabalho missionário, indo para a África e levando palavra para a África, seja sendo um pastor de uma igreja, seja sendo um líder de uma célula. As pessoas costumam falar muito, dizer, porque desde faz muito tempo que o pessoal diz que Jesus está voltando, mas Jesus não voltou ainda, sabe por quê? Porque simplesmente ele tem pena daqueles que não se converteram ainda. Então ele diz, eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu sei que se eu esperar mais um pouquinho, mais pessoas vão se entregar a mim. Então, eu acho que esse é um grande motivo de Jesus não ter voltado E ainda. também porque a volta dele vai ser quando nos 4 cantos do mundo, Isso. né, ouvir sobre ele. E eu Exatamente, acredito que tem muito canto ainda que nunca ouviu falar exatamente. sobre Jesus. Então, para tudo há-se um tempo. E vai Uhum, chegar esse tempo. Por mais que passe, por mais que as pessoas falem, isso é história de carochinha. uhum. Não, viu? Porque os Não é. sinais estão na Bíblia. O tempo todo Pois está é. tendo sinais. A gente que se faz de muco e de cego. A gente não, É, a mas gente... as pessoas. Vamos para o próximo tema, que é maternidade. Você já falou um pouco no Hum. começo sobre Pedro e Sim. como pesou a decisão de fazer essa mudança por causa dele. Mas eu queria saber o seguinte: quando ele crescer e lembrar dessa tua fase de vida, como tu gostaria que ele lembrasse de você? Então, isso é um assunto que vai fazer a mãe chorar, é meio Vamos complicado, né? lá, vamos lá. Então, eu quero que um dia meu filho olhe para a mãe que ele teve, sabe? E diga assim: caramba, ela é o exemplo que eu quero para toda a minha vida. Porque ela lutou por mim, ela quis me dar eh, um lar, uma família, de fato, uma família onde eu já falei que haja respeito, que haja a presença de Deus, que haja confiança, que haja amor, principalmente o amor. Eu quero Uhum. que ele saiba que tudo o que eu fiz por ele e por mim, não, na verdade, eu quero que ele entenda que tudo o que eu fiz foi por amor a ele. Amém. Essa é a frase, sabe. E eu quero que Pedro, você um dia, quando você for ver meu Pepeu, Quando tiver grande, ele vai estar vendo grande esse esse vídeo, podcast. saiba que mamãe lutou muito para te dar o melhor. E eu vou te dizer uma coisa a mais, tem essa parte da maternidade, tem um pedacinho no livro que eu digo assim: quando eu resolvi, né, dar um fim na situação, dar um fim nessa dependência minha, não foi fácil. Sabe por quê, gente? Porque você tem que mudar totalmente tua vida, Léo, com relação à tua estrutura financeira, Uhum. né, ao teu conforto. É muito difícil. Normalmente, Léo, as mulheres, quando elas têm filhos na relação, elas querem permanecer, por mais que ela, eh não tenha voz, não tenha vez, que elas se maltratem, sabe, elas esquecem delas, elas se anulam. Então, no meu caso foi diferente. Eu não Uhum. permaneci em uma relação por conta do filho, mas diferente disso, eu saí de uma relação para proteger o meu filho. E aí quando eu saí de casa, então quando eu fui para minha outra casa, que eu vi que nada que eu tinha, toda aquela estrutura, eu não tinha mais, aí você já vai dormir com aquele coraçãozinho meio que, né, incomodado. Mas quando eu acordei no primeiro dia que eu estava nessa nova casa, no primeiro dia que eu acordei, que eu olhei para o lado e que eu vi quem estava em cima do meu braço, é emocionante. Quando eu olhei É. para ele assim e vi a paz que estava naquele lugar, Amém. eu vi aquele bebê dormindo confortável e seguro nos meus braços, seguro que eu falo é Sim, de sim, proteção sim. de mãe, tá? Eu olhei assim, eu disse:
é aí que tudo tá valendo a pena. Engraçado que, se a gente for parar para analisar, acredito que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Então, acho que essa proteção essa paz que tu sentiu que estava dando para o teu filho é a mesma paz que Deus sente quando dá para Dá pra gente, gente. quando a gente tá nele, sabe? É muito forte isso. Até porque a Bíblia vai dizer que nós somos filhos adotados de Deus, né? A gente é adotado. Mas que Porque, bom, que bom, que bom. porque eu acho que o filho adotado, ele acaba sendo mais amado do que o filho que nasce da pessoa. Por que eu acho isso? Porque quando seu filho nasce, você automaticamente já Já ama ele. ama. O filho adotado não, tu tem que ir lá no orfanato e tu escolhe amar ele, é uma É escolha. uma escolha. Então, Porque Deus, amor é isso, sabia que amor não é exatamente, sentimento. Ah, tô sentindo geladinho no coração. Ai, meu Deus, tô, sabe, tremendo. Amor não é isso. Amor não é um sentimento. Amor é uma escolha. É a gente escolher amar. E isso. a maior prova tá aí na adoção, né? Quando você vai adotar alguém que você praticamente mal conhece, né? Sabe só as características, né? Morena, é loira, é, enfim, indígena. E ali naquele momento que você olha para aquela fotinha daquela criança, seja com 6 meses, seja com 6 anos, com 12 anos, que você passa e decide amar, né, Uhum. aquela criança, tá aí o amor. O É, amor. E aí é uma construção, né? Depois é uma escolha, depois uma construção. Você vai construindo cada dia mais esse amor pelaquela pessoa. é, e engraçado, né, que se a gente for parar para analisar, Deus ele não precisa da gente para nada. Pra nada. Ele não precisa da gente para nada. Ele não precisa da gente. Se ele quisesse, ele estalava um dedo e fazia todo mundo adorar Acontecer, ele. é. E acabou-se. Mas ele escolheu amar a gente. Ele escolheu amar a gente e ele escolheu fazer com que a gente fizesse parte da obra dele. Ele escolheu usar você para fazer esse livro para alcançar pessoas. Ele poderia alcançar as pessoas que você vai alcançar sem precisar de você. Ele poderia alcançar as pessoas que esse podcast vai alcançar sem precisar da gente. Mas ele escolheu utilizar a gente para a gente se sentir parte da obra dele, sabe? Que faz parte do nosso propósito, né? Do propósito Isso. de cada pessoa. E se você não optasse por começar esse podcast e eu por não escrever esse livro, ele iria usar com Outra certeza outra pessoa, pessoa, né? exatamente. E aí você fugiria do seu propósito. Exatamente, exatamente. A gente estamos chegando no final do tempo, passa rapidinho, né? Tem mais alguma coisa do livro que a gente não acabou falando que você queria comentar, Kevin? Não, eu acho que a gente já explanou bastante, que eu, como Aham. falei para vocês, que não se atentem a, tipo, não é uma autobiografia sobre minha vida, tá? A minha vida, na verdade, as histórias que eu vivi, elas só são pontes para alguns temas, mas eu não falo sobre a minha vida de fato, eu falo genericamente sobre algumas situações Uhum. parecidas com os temas, tá? Então não tem nada de autobiografia sobre mim. E trago no livro Fé, Recomeços, Reconstrução. São esses três pilares aí, são base para mim. A fé, recomeço e construção. Porque sem a fé não dá para prosseguir, tá, gente? Então é o que vocês vão encontrar. Vão encontrar frases para guardar no coração, vão encontrar perguntas para você auto se fazer. E essas perguntas, você não tem que responder para você com palavras, como eu já falei, difíceis ou, sabe? Às vezes só com tuas lágrimas você já consegue responder aquelas frases que tem ali. É. E é necessário e é importante responder, porque é onde você vai começar a estralar o dedo do starter. Uhum. Então, para a gente finalizar, Kevin, é interessante isso aí que você falou, porque a Bíblia também vai falar isso, que o Espírito Santo ele está dentro da gente, né? E muitas vezes a gente não consegue transformar aquilo que a gente sente numa oração. E Sim. esse é o papel do Espírito Santo. Ele pega aquilo que a gente não sabe transformar em palavras, aquilo que muitas vezes a gente tá chorando e nem sabe porque tá chorando. Ele pega essas lágrimas, pega esses sentimentos, ele transforma em oração e leva lá pro trono de Deus. Tem uma música que diz assim, ó, eu não sei quem é a cantora, mas fala assim:
quando eu não puder falar, entenda as minhas lágrimas, meu Exatamente. gesto mais sincero, vem me É, é, conformar, vem me con é uma música que faz referência ao versículo da Bíblia. é, eu não vou lembrar vem me agora qual é o confortar, versículo, esqueci, mas é exatamente isso. né. O Espírito Santo, ele pega nossas lágrimas, porque muita gente chora, mas a gente não sabe orar para Deus, não sabe como transformar aquelas lágrimas em oração. E o papel do Espírito Santo é esse, ele pega essas lágrimas, transforma em oração e leva para Deus. Então, tiver mal, chore, bote um louvor dentro de casa, e aí eu vou falar para você que está ouvindo aí agora, tá mal, tá passando por uma situação difícil, não sabe como orar, se tranque no seu quarto, bote um louvor e comece a se quebrantar para Cristo. Chore, Isso mesmo. grite, faça o que for possível, mas não guarde esse sentimento para você, sabe? O Espírito Santo, ele vai levar a tua oração para o trono de Deus e vai transformar a tua vida. É verdade. Então, para finalizar, Kevin, foi um prazer estar com você aqui hoje. Prazer É, foi meu, viu. fala pra gente aí, pode falar para essa câmera, onde o pessoal pode encontrar teu livro, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, Instagram, enfim. Então, já está nas plataformas, tá, gente, o livro. Tanto no e-book, né, formato e-book, no Amazon e no Hotmart. Você pode ir lá, tem cupom de desconto, tá? Voltei para mim, 10% de desconto. E eu nem comentei, mas eu fiz um combo, tá? Com um caderno de 21 dias de como voltar para si. Não é mágica, né? Tá? Quando você concluir esses 21 dias, não acha que você voltou totalmente para você, não é, Léo? Não é Uhum. assim. Eu vou estar lá te instruindo no que fazer, né? Te ajudando, de certa forma, a abrir janelas na tua mente que elas não existiam, abrir caminhos que ainda não existiam na sua mente, tá? Então, mesmo que você não consiga ainda chegar com 21 dias nesse caderno, ao seu despertar, mas leia quantas vezes for necessário. Uma vez, duas vezes, três vezes. Então, tem esse combo também lá no Amazon e no Hotmart. Aí tem a página da gente, né, que é arroba no Instagram, Kevin Azevedo. Se você jogar lá, Kevin Azevedo, já vai abrir a página do livro. É uma página que eu abri recentemente, tá, no Instagram. Então, a gente não tem milhões de seguidores. E como eu falei para vocês, não é meu intuito, né, ser aclamada, ter esse sucesso, mas sim atingir você, mulher, que precisa hoje ouvir uma palavra, tá? Ouvir uma palavra de fé, de recomeço e de reconstrução. Massa, Kevin. Vamos finalizar assim agora de uma forma bem diferente. Tu vai olhar para essa câmera e tu vai imaginar que essa câmera é a Kevin do passado e que você escreveu esse livro para Kevin do passado. O que é que tu diria para Kevin do passado para convencer ela a ler o teu livro? Assim, Ixi. não para convencer a ler o teu livro, Hã, mas qual o recado que você daria, assim, um recado final que resumisse tudo que você daria para Kevin do Eu passado? eu vou dizer para vocês que eu até coloquei até uma colazinha do que eu poderia falar para vocês com relação a isso, tá. É que o fim, ele pode ser o início da mais bonita história de amor da sua vida. Então, a história de amor com você mesma, tá. É isso que eu poderia falar. Perfeito, Kevin. Kevin, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar sua história. É uma história maravilhosa. Seu livro, eu tenho certeza que deve ser maravilhoso também. Vou entrar lá também nas plataformas para Plataformas. comprar o meu também, para poder ler, mesmo não sendo mulher, mas Sim. quero ler, gerei curiosidade para ler. E te agradeço muito, Kevin. Muito obrigado por estar aqui. Se quiser falar mais alguma coisa, pode aproveitar esse momento, mandar um abraço para alguém. Uhum. E é isso, Kevin. Obrigado. É muito prazer te receber aqui, conversar um pouco contigo. Começou um pouco É nervosa, isso. mas agora já dá para fazer 10 mil podcasts. Quem quiser convidar a Kevin aí para o seu podcast, gente, procura ela nas redes sociais aí, que tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Queria agradecer a todo mundo. Você quer mandar um recado? Quero novamente agradecer a você pela oportunidade, né, de ter me convidado. Eu acredito que quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem. Um dia eu disse que ia participar de um podcast, não sabia como, nem sei se você lembra disso, Uhum. mas chegou o momento e chegou já iniciando, né, com o seu primeiro podcast. E Isso. acredito que vai ser o primeiro de muitos, de muitos. Pode multiplicar aí a quantidade, até porque se já existia dentro do seu coração, é porque já existia antes, né, no coraçãozinho de Deus.
Então, você só seguiu o Isso. que ele queria e continue, porque esse papel é muito bonito, né? De você levar, Amém. ajudar a levar a palavra, ajudar a resgatar pessoas que realmente precisam, né, de ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de consolo, uma palavra de cura e que tenha muito sucesso, tá? Amém. Quero mandar um beijo também para o pessoal, né, que está torcendo por mim. Torcendo que eu falo por mim é que esse livro ele seja realmente espalhado por todo o Brasil. Para o pessoal da comunicação de Fernando de Noronha, um beijo todos para vocês, tá? E para minha mãe e para o pai, e assim vai. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Esse foi o primeiro podcast Vida com Cristo. Vocês podem me encontrar no Instagram, @nordestinoleo ou Leonardo Vida com Cristo. No YouTube também, Leonardo Vida com Cristo. Esse conteúdo vai estar completo lá, tá? Agradeço muito a todo mundo que esteve aqui e até a próxima. Abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.